noite, sejam todos muito bem-vindos. A história de uma cidade, de um estado e de um país é feita por pessoas. Pessoas que muitas vezes simplesmente passam pela vida, mas outras que acabam interagindo fortemente e decidindo os rumos da sua cidade, do seu estado e do seu país. Pois bem, hoje nós vamos falar de uma destas personagens que marcou a história do Rio Grande do Sul e a história do Brasil. Um dos gaúchos mais notáveis, um dos gaúchos mais proeminentes que tivemos nos últimos tempos. Falo de João Goulart, conhecido por Jango, essa figura carismática, gaúcho de São Borja, que orgulha certamente a todos nós. Figura controversa. Por quê? Porque a história ela é controversa. Vamos tentar entender um pouco mais sobre a história do Jango, conversando com meu amigo, professor especialista do governo de João Goulart, Cássio Silva Moreira. Seja bem-vindo, Cássio, é uma grande alegria te receber. Obrigado, boa noite também aos telespectadores e muito obrigado, viu, Fortunati, pela oportunidade de falar de um personagem da nossa história que, na minha humilde opinião, é um dos políticos mais injustiçados, né, do país. E é interessante quando há a oportunidade de falar um pouquinho sobre a obra do João Goulart, o que ele propunha para o Brasil. Eu sempre lembro de uma frase do Celso Furtado, um pouco antes de morrer, acho que 2001, no finalzinho do governo Fernando Henrique, e o Celso Furtado tem uma frase que para mim é uma síntese, né, desse período, que nunca foi tão grande a distância do que somos e que poderíamos ter sido. Ou seja, poderíamos ter sido se as reformas de base fossem aprovadas lá e não fossem interrompidas. Mas antes de entrarmos nessa reflexão, para entendermos João Goulart, que obviamente começa muito antes da reforma de base, eu quero situar o nosso telespectador, para que ele saiba quem é Cássio Silva Moreira. Pois bem, é o pai da Leide, né, uma gata. Ou seja, sempre adorei muitos animais, mas bom, eu sou formado em economia pela nossa querida URGS, né? Se não fosse a universidade pública, provavelmente eu não estaria aqui. Então, eu sou um defensor árduo da universidade pública, gratuita e com qualidade. Sou formado em economia, depois fiz o meu mestrado em economia do desenvolvimento pela PUC. Tem algumas pessoas que eu sempre agradeço que, de certa forma, abriram as portas da academia, né? A professora Maria Alice Laorgue, que foi a minha orientadora na monografia, depois o professor Duílio Berni, no mestrado na PUC, e depois o professor Pedro Fonseca, no doutorado na URGS, né? Onde eu fiz sobre o governo João Goulart. E a minha tese de doutorado, na época até foi indicada para o prêmio BNDES como melhor tese, infelizmente não ganhou, foi o projeto de nação do governo João Goulart, e da tese acabou virando o livro, né? O projeto de nação do governo João Goulart, da editora Sulina, cujo prefácio, que me honra muito, é do Jorimir Machado, né? Bom, sou formado, então, a minha área é economia, história econômica, estou para iniciar um pós-doutorado em história política. Também já sou professor há bastante tempo, né? Comecei professor com 24 anos, como professor substituto da URGS. 24 anos? Caramba, muito cedo. Eu nem imaginava ser professor. A história foi mais ou menos assim, bem rápido. Eu estava nesses programas de bate-papo mais antigo, tipo ICQ, conversando com uma amiga e ela, Cássio, por que tu não te inscreve para professor substituto na URGS? Mas na época eu só tinha graduação, enfim, me inscrevi. E aí, tipo, isso foi lá por novembro, dezembro, e lá por fevereiro fui chamado, certo? Os primeiros colocados acabaram não querendo tal, e fui chamado só com graduação. E aí por 2 anos dei aula sexta de noite, sábado de manhã, a disciplina de microeconomia e introdução à economia. E aí começando a dar aula como professor substituto, eu comecei a pegar o gosto e a paixão pela academia, pela sala de aula, né? E aí botei na cabeça que eu queria fazer um mestrado, porque era cada vez mais difícil tu ser professor sem ter mestrado, doutorado, enfim. Uma exigência, aliás, do MEC. Aí me inscrevi em 3 mestrados diferentes, mestrado em Relações Internacionais na URGS, mestrado em Ciência Política na URGS e mestrado em Economia do Desenvolvimento na PUC. Na época era a primeira turma. Os 2 primeiros ganhavam uma bolsa, eu acabei ficando entre os 2. Fiz, então, o mestrado na PUC. Depois acabei o mestrado. Aí, nesse período, eu dei aula na São Marcos, dei aula na FAPA e no La Salle de 2005 a 2011. Antes, eu também passei num concurso em 3º lugar no IBGE. E depois, em 2010, passei num concurso em 1º lugar no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, onde eu sou professor do IFRS, né?
E o doutorado, então, de certa forma, foi onde eu me encontrei com o que eu realmente gosto, né, que é a história econômica. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu sempre fui muito simpatizante do Brizola, e até a mãe diz que eu tenho um certo parentesco com Getúlio, porque o meu avô materno, Libindo Dornelles Viana, parece que tinha um parentesco e tal. Está no DNA. E eu sempre gostei muito, né? Só que eu não conhecia muito o personagem do Jango, né? E por que a opção pelo Jango? Pois é. Porque essa vontade de estudar João Goulart. Pois é, eu estava no início dos créditos no doutorado. Primeiro, eu gostaria de escolher o meu orientador. Então, eu queria ser orientado pelo professor Pedro Fonseca, de quem eu tenho uma admiração muito grande. E na época eu estava conversando com um amigo meu, que hoje ele é professor, um grande professor de história, também professor do IFSU, que é o Charles Siddhartha. E ele começou a falar sobre o Jango e eu antes já estava assistindo um documentário que, de certa forma, me abriu o interesse, que do Sylvie Tendler, Jango. E também li um livro que achei o melhor livro até então escrito sobre o João Goulart, do Muniz Bandeira, que infelizmente faleceu há pouco tempo, O Governo João Goulart e as Lutas Sociais no Brasil. E com esse livro e com esse filme, eu acabei sendo um apaixonado pelo político do Jango, pelo Jango como político. Só que eu acho que não basta tu ter uma admiração pelo político, né? Eu acho que é muito difícil um homem que não é bom ser um bom político. Eu acho que para ser um bom político tem que ser um bom homem. E aí, durante a pesquisa, eu comecei a pesquisar muito sobre o homem Jango. E aí eu me encantei mais ainda, né, com o ser humano que era o Jango. E, na minha opinião, ele é um dos políticos mais injustiçados desse país, né? Um outro personagem também que, graças a ti, eu conheci mais. Lembra que tu me indicou uma vez, anos atrás, para ler um livro, A Soldado Absoluto. Eu comprei o livro, li todo, e também me encantei com o Marechal Lott, que é outra figura que tem que ser resgatada, né, na nossa historiografia. Outro injustiçado na história brasileira, sem dúvida nenhuma. De repente, outra oportunidade a gente fala do Lott, né? Mas o Jango, então... Hoje é João Goulart. Hoje o Jango, então... daqui a pouco a gente começa a falar um pouquinho do homem Jango, e depois falamos, né, no momento que tu quiseres, sobre o governo, sobre o projeto, enfim. Bom, na verdade, o Jango participa ativamente da esfera federal, dos governos federais, em duas oportunidades. A primeira delas com Getúlio Vargas. Sim, ministro do Trabalho. Quando ele é ministro do Trabalho. Fale um pouco sobre esse período. Qual foi a importância do Jango como ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, no momento de quebra de paradigmas, no momento em que as novas leis trabalhistas começam a ser implementadas, no momento que o Brasil começa a se consolidar como um país voltado para a industrialização, já que era basicamente um país que ainda estava com a base rural muito forte. Sim. Bom, para a gente falar sobre o ministro João Goulart, é importante um pouco entender por que o Getúlio convidou o Jango para ministro, né? Porque era gaúcho, né? Mas mais do que ser gaúcho, o que acontece? Quando no primeiro governo Getúlio, que vai de 30 a 45, tem o governo provisório, depois a ditadura do Estado Novo. Depois que acaba o governo Vargas, o Vargas meio que se auto-exila na sua fazenda. E lá, até algumas dificuldades financeiras, né? É raro, né? Alguns políticos saírem da política com dificuldades financeiras hoje em dia, infelizmente. Até porque a gente deve diferenciar política e politicália. Eu sempre digo, política é algo muito bom. Politicália, que é esse nojo que a gente tem, é de politicália, não de política. Mas foi bem, então o Jango acabou, o Getúlio acabou na sua fazenda e tal, e ele era amigo do pai do Jango, né? Aí um dia, num churrasco, o Jango pegou lá e fez uma declamação, fez um discurso homenageando o Getúlio e tal, e o Getúlio meio que ficou impressionado, né, com a fala daquele rapaz, bom orador, que era amigo dos filhos do Getúlio, enfim, né? Mas um bom orador, etc. E o Getúlio começou a se aproximar mais do Jango e viu no Jango um potencial. E o Jango era um grande articulador político, né? Um grande e um homem extremamente visionário, ou seja, ele era um dos homens mais ricos do Brasil antes, até a família dele, né? E quando faleceu, ele começou a administrar os negócios da família, ele praticamente triplicou, quadruplicou toda a fortuna que tinha na época. E o Getúlio viu esse homem de caráter, viu esse homem visionário, articulador, humilde. Né? O Jango tinha o costume de conversar com as pessoas sempre, às vezes, olhando para baixo e escutava muito, né?
às vezes dava a impressão que o Jango era indeciso, mas muito pelo contrário, ou seja, era de tanto escutar as outras pessoas para ele tomar a decisão dele. Então, essas características acabaram impressionando o Getúlio, e aí depois o Jango vai ser um dos principais articuladores no sentido até de espalhar o PTB antigo, né? Bem diferente do PTB de hoje, o PTB antigo pelo Rio Grande do Sul, né? E aí, quando o Getúlio assume o poder pelos braços do povo, sendo eleito, no governo de 51 a 54, o Getúlio convida ele para ser ministro do Trabalho, onde ele faz um estudo mostrando que o salário mínimo da época está bastante defasado e propõe um aumento de 100% no salário mínimo, onde é vetado por um documento assinado por vários militares, que achavam uma afronte, muitas vezes o salário mínimo ser mais alto do que um soldo, né, etc. E aí houve uma pressão muito forte para o Getúlio demitir o Jango. E aí isso foi um pouco dos livros que eu li. O Jango meio que propôs o Getúlio, olha, me demite, né, para poder acalmar e tal. Meio que partiu isso do Jango, dele ser... O Jango propôs que o salário mínimo fosse reajustado em 100% e o Getúlio bancou. O Getúlio demitiu ele. Isso é importante deixar claro. Quem sugeriu que o Getúlio demitisse o Jango foi o próprio Jango. Né? O Getúlio demitiu ele e depois o Getúlio foi lá e bancou 100%. Um aumento de 100% no salário mínimo, né? Que agora a gente começa a ter uma volta de queda, né? Depois de muitos anos de aumento real do salário mínimo. Né? Aí tem o segundo período do Jango, que é quando ele concorre a vice-presidente da República. Isso. Lembrando que na época, coisas que hoje obviamente não são mais compreensíveis, o candidato a presidente concorria de forma independente e o vice concorria em outras chapas, ou seja, cada um com sua total autonomia. Tanto é que o Jânio pensava de uma forma, pelo menos do ponto de vista da macroeconomia, e o Jango pensava de outra forma. E os dois foram eleitos. Sim. Jânio presidente, João Goulart, o Jango vice-presidente. Fala um pouco desse período. Exatamente. Também, voltar um pouquinho no tempo, quando acaba, então, a ditadura do Estado Novo e os partidos políticos surgem, basicamente vão surgir 3 grandes partidos no Brasil. Outros, mas 3, né? Um de base que reunia os antigetulistas, que era a UDN, União Democrática Nacional, e depois a gente vai ver que democrática não tinha nada, porque virou a Arena, né, que deu sustentação ao regime militar, e 2 partidos de base mais getulista, um criado nas bases da máquina estatal, que era o PSD, e um partido mais de base operária, mais à esquerda, dentro do espectro capitalista, que era o PTB, antigo. Então, a primeira vez que o Jango concorre a vice-presidente, ele vai concorrer pela chapa junto com o JK. Né? E aí dá coincidência dos dois serem eleitos, ou seja, o JK vai ser eleito presidente do Brasil e o Jango vice. E aí surge o governo JK, plano de meta, 50 anos em 5, a mudança um pouco do eixo, a economia crescendo mais nos chamados bens duráveis, automóveis, etc., E o JK já começa a discordar de algumas coisas da política do Jango, meio que sutilmente, porque ele tinha um jeito muito articulado e tal, mas já havia algumas comunicações entre o Jango, um deputado, alguma coisa assim, algumas cartas que eu li no meu estudo, mostrando que o JK estava começando a ficar descontente um pouco com os rumos da economia brasileira no governo JK. Aí na próxima eleição, o Jango, que vai ser considerado o herdeiro político de Getúlio Vargas, num dos livros que eu li, tinha uma frase que o jardim de infância de Getúlio era o Jango e o Brizola, né? Que eram os dois meio que queridos muito pelo Getúlio. Né? Bom, mas nessa oportunidade, então, o Jango vai ser vice-candidato na chapa com o Marechal Lott, e na outra chapa vai ser um cara que ele não era da UDN, era num partido menor, se não me engano, acho que era PTN ou PDC, não lembro a sigla, agora um partido pequeno, que vai ser o candidato com o vice da UDN, o Milton Campos, que era um banqueiro de São Paulo. E nessa eleição, até o próprio Jânio Quadros incentiva a chapa Jânio Quadros, João Goulart, né? E vai ser eleito um de cada chapa, só para o telespectador entender. Era a mesma coisa que eleger a Dilma com Aécio Neves de vice, ou eleger o Aécio com a Dilma de vice, ou seja, eram políticas completamente antagônicas, né? Era o getulismo representado pelo Jango e o antigetulismo, não tanto
pessoa do Jânio Quadros, mas mais por quem eu apoiava, que era o Carlos Lacerda, que era o grande jornalista da época. Né? Mais sustentação. Então, nesse contexto que acaba sendo eleito Jânio Quadros e João Goulart em chapas diferentes, e o governo Jânio Quadros vai ser um governo muito rápido. Né? O Jango vai ter uma ascensão meteórica na política, de vereador, enfim, prefeito. Vai ser um cara que vai ter uma ascensão muito grande, muito rápida na política. Era um professor de português que tinha uma oratória filo porque quilo, bebo porque é líquido, se fosse sólido como ia. Ele era um cara que era muito bom de discurso, tanto que eu estudei charges na época, até que acabei incluindo alguma coisa que eu extraí dessas referências no meu livro, que tem uma charge que eu acho fabulosa, que é o Jânio se arrumando para ir dar um discurso e várias gavetas com vários discursos diferentes. E ele ia escolher qual é o discurso que ele ia usar. Né? Que dizem que o Jango ia, por exemplo, discursar para o pessoal mais pobre, com uma marmita. Jânio Quadros, né? Jânio Quadros. Comia um sanduíche de mortadela, a população enlouquecia. Aí ia falar para empresários com terno alinhado, sem caspa, sem nada, né? Só que o Jânio Quadros fez um governo completamente antagônico, porque no âmbito interno ele adota uma política de austeridade que agradava muito ao UDN, de favorecimento até o próprio capital estrangeiro. Ajuste fiscal, entre outras coisas. E, no âmbito externo, ele lança a política externa independente no momento de ápice da Guerra Fria. O que era essa política externa independente? Que o Brasil, não importava se o país era capitalista ou socialista, o Brasil deveria ter relações de comércio com esses dois países. Tanto que o Jânio Quadros vai condecorar Che Guevara. Né? Yuri Gagarin, né? Os gremistas vão me entender, né? Que a Terra é azul. Foi aquele primeiro cara que disse que a Terra é azul, um astronauta soviético, né? Fico muito feliz também do Inter estar no seu lugar agora, que é a Série A. E aí o que acontece? O pessoal da UDN rompe com ele, né? Ou seja, ele fica completamente... E ele renuncia numa esperança que vai ter um apoio militar E os militares viram as costas Só que quem assume não vai ser o Jango. Porque... Aí um movimento muito claro dos militares. O Jango estava na China, sim, fazendo uma visita oficial à China. E aí os militares dizem, bom, não queremos mais Jango. Tem alguns historiadores até que dizem que essa visita foi meio que planejada pelo Jânio Quadros, para no momento da sua renúncia o Jango estar na China, e isso tem um fator simbólico, né? Algo ainda que tem que ser mais comprovado, tal. Mas o fato é que quando o Jânio Quadros renuncia, pela Constituição, o presidente deveria ser o João Goulart. Né? O tempo está voando, faltam 10 minutos. Vamos falar sobre reformas de base. Exato. Qual é a importância das reformas de base que o Jango propôs para o país? Bom, eu vejo um momento, muito atual das reformas de base, né? Porque se a gente for olhar no ponto de vista de algumas reformas, não essas reformas que agradam o mercado, como a reforma da Previdência, de certa forma que agrada muito os planos de previdência privada, reforma trabalhista, enfim, né? As reformas de base que o Jango defendia na época, que estão contidas no livro, basicamente eram muito parecidas com as de hoje. Claro que contextualizando, né? Por exemplo, eu considero a mãe das reformas de hoje a reforma política. Na época também o Jango propõe uma reforma política, né? A questão do voto do analfabeto na época, outras coisas. A co-irmão da reforma política é a reforma tributária. O Jango propõe uma reforma tributária progressiva. Porque é uma falácia no Brasil se dizer que no Brasil se paga muito imposto. Não é que não se paga muito imposto, o problema é que muito do imposto que a gente paga, a gente não tem de volta na forma de investimentos. Porque uma boa parte do imposto que a gente paga vai para pagamento de juros da dívida pública. Tem que ser imposto regressivo, ou seja, então, o assalariado paga mais exatamente, do que o empresário. Exatamente. Então, não é que no Brasil se paga muito imposto. A população mais pobre e a classe média paga muito imposto no Brasil. Agora, se tu olhar quem detém 1% da renda no Brasil, que é mais de 50%, né? Ou seja, o 1% mais rico detém uma parcela muito grande da renda nacional. Esse 1% praticamente não paga quase nada de imposto. Então não é que no Brasil se paga muito imposto, mas ele está muito mal distribuído. Até sugiro que o pessoal que organiza o impostômetro, que faz mensurar a quantidade que se paga de imposto, que se organize o impostômetro por faixa de renda. Voltando lá para as reformas de base. Bom, então essa é uma das reformas de base. A reforma tributária, que na época o Jango defendia também.
O Jango defendia a reforma agrária, reforma administrativa, reforma bancária. E é muito interessante a tua pergunta, porque no meu livro está dividido em 4 capítulos. O primeiro fala um pouco da história do Jango, os discursos, etc. O segundo faz uma análise mais conjuntural da economia brasileira. O terceiro mostra muitas propostas. E o quarto, que quase era um apêndice na tese que acaba virando um 4º capítulo, mostra que muito das coisas que o Jango propôs, o governo Ernesto Geisel, segundo o PND, que na minha opinião é um ponto fora da curva nos governos militares, implementa. Não a parte distributiva das reformas, né? Mas, por exemplo, recentemente agora eu tive um artigo premiado em 3º lugar, que o título do artigo é segundo o PND, o governo Geisel, segundo o PND, é a retomada do nacional desenvolvimentismo, onde eu construo uma tese que o governo Geisel, com exceção dos outros governos militares, que eram completamente subvenientes e alinhados aos Estados Unidos, foi o governo que acabou tentando resgatar um pouco esse nacional desenvolvimentismo e romper com a questão da dependência econômica, etc. Tanto que o governo Geisel vai propor comércio também com países socialistas, retomando a política externa independente. A continuação do processo de substituições em bens de capital. O Geisel fez a hidrelétrica de Itaipu, o Jango já propunha a hidrelétrica de 7 quedas na fronteira Brasil, Argentina e Paraguai. Então, fora a questão das reformas de base, muito do governo Geisel vai implementar muito do que estava no projeto do Jango. Já as reformas de base ficaram estancadas no tempo. E elas são extremamente atuais. A gente fala hoje na necessidade de uma reforma tributária progressiva. Cada vez mais necessária. Reforma agrária, que é uma das coisas cruciais para os países capitalistas desenvolvidos. O Brasil nunca fez uma reforma agrária substancial. E Japão, ou vários países capitalistas fizeram. Isso é bom também falar, porque o Jango nunca foi comunista, né? O Jango, ele defendia o capitalismo e um capitalismo mais justo e solidário, né? Então, eu acho que nas reformas de base da época, e na minha opinião, o golpe de 64, né, golpe civil-militar, midiático, como o Joremiro gosta muito de falar, ele vai ser um golpe não contra a ameaça comunista, ele vai ser um golpe contra esse projeto que estava sendo implementado. E o PTB estava para se tornar o maior partido do Brasil. O PTB antigo estava para se tornar o maior partido do Brasil, ganhando do PSD. Ou seja, se um governo progressista, um executivo progressista se alia com o Congresso progressista? Cássio, na verdade temos no momento do golpe, quando os militares começam a articular o golpe, nós temos um procedimento de que o Jango, obviamente, acaba se exilando, se autoexilando, e algumas pessoas, e este é um tema que eu gostaria de tocar nesse final de programa, dizem que, na verdade, ele foi frouxo. Uhum. Outros dizem claramente que ele deveria tomar em armas, fazer enfrentamento. Qual é a tua visão sobre isso? Quanto tempo eu tenho para responder isso? 3 minutos. Tá, então, sintetizando em 3 minutos. Alguns historiadores dizem que houve uma tentativa de golpe lá em 54 já, né, com o Getúlio, e com o suicídio do Getúlio, postergou esse golpe por 10 anos. Em 61 houve uma tentativa, mas graças ao Tancredo Neves, e o Brizola, principalmente, que organizou a campanha da legalidade aqui no Rio Grande do Sul, e houve o racha no Exército, tanto que o Terceiro Exército fica ao lado do Brizola, e graças a isso, então, é garantida a posse, mas mudando de presidencialismo para parlamentarismo para não deixar o Jango governar. E o Jango, habilmente, que o plebiscito estava marcado para 65, lá no final do mandato, ele consegue adiantar o plebiscito de 63, e o presidencialismo tem uma vitória esmagadora, e o Jango parte com as reformas de base. Bom, acontece que em 61 havia condições de resistir. Talvez o grande erro do Jango, na minha opinião, não foi ter aceito o parlamentarismo em 61 e não ter forçado até assumir como presidente, no presidencialismo. Porque em 61 o Brizola era governador, houve um racha, havia toda uma mobilização. Já em 64, o Brizola não era mais governador, né? O governador do Rio Grande do Sul era a favor do golpe. O Brasil estava com uma série de quantidade de greves, havia todo um financiamento por meio do IPES, do IBAD, financiando deputados a favor dos Estados Unidos e contra o governo João Goulart. Inclusive, depois, os historiadores mostram que havia a chamada Operação Brother Sun, que o Jango sabia disso. Tinha informações que havia uma frota dos Estados Unidos, que caso houvesse resistência ao golpe, haveria uma intervenção americana. Então, o Jango, na minha opinião, ele acreditou, tanto que Ulisses Guimarães e JK apoiaram o golpe.
Né? Pouca gente sabe, né? Isso não é muito divulgado, mas no final apoiaram, porque eles tinham a crença, e eu acredito que o próprio Jango tinha essa crença, que ele achava que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Getúlio. Ou seja, ele meio que ia se autoexilar na sua fazenda, dali uns 2, 3 anos estaria de volta à vida política e as Esse era o coisas iam discurso estar... dos militares que assumiram o poder. Esse era o discurso dos militares, por isso que o próprio Ulisses Guimarães, JK, apoiaram, porque os militares davam um discurso que iam organizar a suposta bagunça e devolver o poder em 65 para os civis. Eleições diretas. Tanto que tem entrevistas depois do exílio que o Jango diz o seguinte: olha, se eu soubesse que a ditadura teria durado todo esse tempo que durou, eu teria resistido até a morte, né? Só que ele achava que, até para daqui a pouco, uma ameaça, até daqui a pouco numa divisão do Brasil, né? E ele não pode esquecer dos interesses em relação à Amazônia, etc. O Jango achou que seria um período passageiro e que logo em seguida a democracia estaria restabelecida, né? Então é muito fácil a gente dizer que, sabendo toda a história, né? Agora, naquele momento, eram essas informações que ele tinha. Ele tinha informação sobre a Operação Brother Sun, que poderia haver intervenção, e optou por simplesmente, né, não resistir, porque achava que voltaria. E só vai voltar morto, né, para o Brasil, infelizmente. Vai ser o único presidente morto no... Olhando aquele período, dá para perceber claramente que o Jango tentou evitar que irmãos matassem irmãos. Exatamente. É guerra civil. Uma das coisas que ele afirmou. Desvantagem, né? Porque, obviamente, a esquadra americana estava nas nossas costas. Infelizmente, não temos como continuar aprofundando, mas agradeço a tua participação. Voltaremos a falar, quem sabe, sobre o General Lotz, essa outra grande figura brasileira. Agradeço a audiência de todos. Obrigado por estarem conosco nesse período. Uma boa noite e até a próxima oportunidade.